Bom dia, seu Júlio. Bom dia, dona Sandra. Bom dia. Bom dia. Tá só os dois ou o seu Adão está por perto? Não está ele hoje, ele está lá para o entrevista. Bom dia, Maristela. Bom dia, hoje gente. Nós estamos ainda na segunda parte do capítulo, no capítulo 20, item 227, continuar o estudo sobre a influência moral dos médiuns. Já no item 226, a gente viu aquelas 12 perguntas no estudo passado, e agora vamos para o item 227. Pode ler para nós, Gustavo, o item 227? Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar se não havendo, entre um e outro, simpatia, e, se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Questão aí, bom de refletir sobre essa influência, sobre dos médiuns. E como dizemos normalmente que todos são médiuns, a gente pensando não só na reunião mediúnica, como também porque quem é médium ou é em todos os momentos. Então, não é apenas numa reunião mediúnica. Então, essa atração, ela ocorre 24 horas por dia. Então, a influência, a comunicação, certa coisa, depende de uma certa efetividade, e daí ela varia de grau, mas que todos temos a influência, temos, e essa questão de atração aí ninguém escapa. Alguém quer comentar sobre o tema? Particularmente, quando eu lia antes da reunião, óbvio que essa parte de eles se aproximarem por afinidade, a gente vem estudando desde o início do nosso grupo, que inclusive ele diz as qualidades e os defeitos que aproximam ou afastam os bons espíritos da gente. Mas exclusivamente, ali como fala que o espírito ele vai se identificar com o espírito do médium, né? E essa identificação não se verifica senão houvendo simpatia ou afinidade entre um e outro. Mas aí na questão das reuniões mediúnicas, como que se dá essa comunicação? Porque imagino que às vezes, obviamente,
do que eu ouço falar, chegam às vezes espíritos muito perturbados ali, e aí como que dá essa comunicação? Não imagino que tenha daí alguém tão perturbado, digamos assim, nos médios ali, a ponto de que me permitir, de certa forma, esse detalhe, até porque do que escuto vocês que participam falar, no dia tu tem que estar extremamente equilibrado, né, para poder participar. Aí o Gustavo colocou uma boa questão. No caso da reunião mediúnica, como diz a orientação, é que a gente esteja bem harmonizado, bem elevado, sintonizado com os espíritos superiores para aquela reunião. Mas, daí quem participa da reunião mediúnica, é normal chegar a haver comunicação de espíritos perturbados, espíritos inferiores, e daí, com esse nosso estudo, como é que se explica? Eu acho que uma das intenções de uma reunião mediúnica, estou dando uma opinião, assim, é justamente acolher esses espíritos perturbados, né? Claro que ali podem surgir, pelo que eu tenho lido e ouvido, podem surgir mensagens positivas, acho que mensagens muito importantes, necessárias, mas eu imagino que também é um local de acolhimento. Eu até achei a pergunta realmente bem interessante, assim, para mim que sou leiga, né, nesse assunto. Exatamente o que a Jaque falou, não quer dizer que o médium esteja desequilibrado, até pelo contrário, tem que estar bem equilibrado, com os pensamentos elevados, com harmonia, mas também acontece de espíritos, assim, desequilibrados, perturbados, que se comunicam, mas é para prestar um socorro, porque os médiuns estão ali como se fossem os enfermeiros. Eles estão ali para socorrer aqueles espíritos que estão assim desamparados, que estão em sofrimento, para poder ser acolhidos, para poder se equilibrarem, para entender, porque muitos, às vezes, não sabem nem que está desencarnado. Então, é exatamente isso aí. Não quer dizer que o médium esteja desequilibrado, que é para prestar socorro mesmo. É quando eles são levados, né, para ser ajudados. Já chegou o momento deles. No momento que eles têm a oportunidade de ir numa sessão mediúnica se comunicar, é porque eles já estão ali sendo autorizados aí, porque chegou a hora deles serem ajudados. São todos nossos irmãos, muitas vezes sofredores, equivocados, que às vezes perseguem outros, né, por equívocos. E daí é o momento da equipe mediúnica poder ajudar e pedir para que ele aceite a ajuda do plano espiritual que trouxe ele, que permitiu que ele entrasse e que vai ajudar ali, né? Há uma preparação da espiritualidade superior, né? Então, é isso que eu penso também. Os que vêm ali é porque teve uma programação e uma preparação para serem acolhidos, ouvidos, enfim, caminhados. Mas aí, nesse sentido, eu imagino que o médium que vai participar ele também deva, como é que vou dizer assim, não seria um autocontrole, mas se conhecer, então, porque daqui a pouco ele pode chegar num dia que ele não está tão bem e deixar se influenciar negativamente pela energia daqueles espíritos, né? Ontem eu conversava com a Danúbia, que fez a coordenação da palestra, e ela me comentou que dias de sessão mediúnica ela cuida até o que ela come.
eu fiquei pensando, pô, que interessante, até nesse sentido, assim, para já começar a se cuidar para estar bem, para de noite, que normalmente na nossa casa é à noite, né, que tem a sessão, tá bem para poder se ajudar e se cuidar também, né, nesse sentido. Eu, geralmente, no dia do mediúnico, eu procuro ter uma alimentação mais leve. Acho que a Eliane também, né? E acho, na verdade, assim, é todos os dias, é como o seu Marino fala, a gente não é médium só naquele dia, é todos os dias, então é bem como, na verdade, todos os dias a gente tinha que cuidar, né, e principalmente os pensamentos, né, que é o que faz com que, como diz ali, os bons e os maus espíritos, o que afasta, o que repele, mas a gente sabe que às vezes não é tão fácil assim, né, é mais fácil falar do que a gente praticar isso no dia a dia, né, assim. Mas, com certeza, a gente tem que cuidar da alimentação e os pensamentos, e como tem aquela pergunta, quanto tu é influenciado, bem mais do que tu imaginas, né, a gente é bem mais influenciado do que a gente percebe, isso deveria ser uma preocupação até, não uma preocupação, assim, de não viver, mas uma preocupação do quanto a gente é influenciado no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, né. E isso é uma coisa que está me ajudando bastante, assim, para eu perceber que não é só naquele momento, não é só quando a gente vai lá no centro, é orar e vigiar, e é todo dia, toda hora, e a gente é bem mais influenciado do que a gente imagina. Seu Júlio, dona Sandra, alguma observação? Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Para auxiliar os irmãos que vêm pedir ajuda e eles quererem aceitar ajuda de acordo com a lei também, e a gente vê, como se diz, a espiritualidade maior está sempre pronto a ajudar, mas muitas vezes, segundo a gente lê, eles não querem ajuda. E como acho que foi a Jaque que falou, que muitas vezes nem sabem que estão no corpo de espírito ainda, né? Acham que estão na carne. E a alimentação, eu imagino que seja também, meio como a Silane e a Eliane falaram. É o que eu penso, eu estou aprendendo com vocês, né? Fazendo uma analogia. Eu acho que o Gustavo começou a falar ali, eu cortei. Eu vou fazer apenas uma analogia, como se daqui a pouco no nosso ambiente a importância de justamente do querer, né? Que daqui a pouco, se no meu ambiente de trabalho alguém quiser trazer alguma pessoa para fazer uma palestra motivacional, pode ser a melhor do mundo ali na frente, se eu não quiser ser motivado, eu também não vou. Ele não vai conseguir me motivar, né? Maristela. Eu fico ouvindo todos vocês, né, e é muito rico, porque a gente pega um pouquinho de cada um e faz uma compilação, né, ouvindo o que a Silane falou, Eliane, Gustavo, ali o seu Júlio, porque realmente a gente é uma tríade, né, corpo, mente e espírito. Então, eu acredito que o bom médium, ele precisa ter o equilíbrio dos três. Hoje eu troquei a palavra, antigamente eu usava muita palavra que eu dizia que era muito exigente, né, agora eu troquei por desafiador, que eu acho que o desafiador torna aquilo mais rico, assim, não fica tão exigente, né, porque é exigente mesmo cuidar do corpo, da mente e do espírito, então tudo é importante, com certeza a alimentação é importante. Eu não sei se vocês, o que eu vejo, juntando todos esses três, assim, o autoconhecimento, né, e claro que isso também vem da minha profissão, mas realmente eu também tive que fazer esse trabalho em mim, o autoconhecimento. Quanto mais o médium conhece a ele, mais ele vai conseguir exercer a mediunidade com equilíbrio. Por quê? A gente precisa saber o que o nosso corpo precisa comer. Eu, por exemplo, eu já fiquei 3 meses sem comer carne e não senti falta nenhuma.
mas se meu corpo sente falta, esses dias eu tive um ataque de fígado, eu senti uma falta de comer carne, daí eu fui lá e comi a carne, entende? Então, assim, eu também, eu prezo muito pela liberdade do ser, né, e tudo que proíbe, vira o sistema. Sociedade é um sistema de medicação, é um sistema de, então tem que ser vegano, então tem que ser vegetariano, tudo é um sistema, e o nosso espírito é livre, a nossa essência, nós chegamos aqui puros, né, é livre. Então, o que eu vejo, assim, na formação da nossa personalidade, no nosso desenvolvimento, a gente vai se afastando de quem a gente é. Eu acho que vim estudar aqui a conexão com a natureza, né, hoje eu fui assistir o pôr do sol aqui na praia, vocês não têm ideia, é divino, assim, o quanto a gente volta cheia de energia, entendeu? Aquilo ali é um alimento para a alma, e para o corpo, e para a mente, e para tudo, é como se eu limpasse realmente os pensamentos. Então, assim, essa conexão com a natureza faz nós lembrar quem nós somos. E a vida, o sistema, a sociedade, tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento nos prende à matéria. Então, eu achei muito divino aqui o que está escrito, né, que as qualidades que atraem, as qualidades que afastam os bons espíritos. Eu acho a coisa mais desafiadora é reconhecer, quando ele fala aqui, os defeitos que nos afastam. Reconhecer os nossos defeitos, reconhecer o nosso orgulho, reconhecer, mas a gente precisa reconhecer eles, porque quando a gente reconhece, a gente se torna forte, a gente se torna, isso dá um poder para a gente. E uma frase que eu aprendi um tempo atrás, que eu me questiono muito também, coisas que eu ouço até na doutrina às vezes, é que a humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Eu vejo que a gente vem assim, e eu acho que eu vejo um pouco isso na doutrina, um afastamento de quem a gente é, da nossa força, do nosso ser divino, e a gente precisa se apoderar disso, com amor, saber que a gente tem força, que a gente tem energia, que a gente tem condições, um passinho por dia, não é exigir demais também do nosso ser, é conhecer o nosso sistema, mente, corpo e espírito, como que ele funciona e o que ele necessita. Isso vai se tornar um bom médium. Ontem eu fui no centro espírita aqui, estava lindo, porque eles estão com um coral ali, um centro espírita bem pequeno, né, mas eles estão com um coral, e foi lindo, né, claro que eu já coloquei meu nome lá, eu quero entrar nesse coral aí, porque cantar, né, de quem canta os males espanta, então vamos cantar. E foi muito lindo, assim, mas uma coisa que eu ouço há muito tempo, assim, e eu acho que nunca que a gente vai questionar o que Allan Kardec escreveu, porque até hoje a gente não entendeu isso, né, mas eu vejo que a gente tem que ter um cuidado com as palavras. Quando a gente utiliza, a palavra tem poder e tem energia. Quando a gente fala a palavra que está dentro do livro dos Espíritos, e a gente ouve muito aqui, nós somos seres imperfeitos. Sim, até eu fui olhar ali o que significa imperfeição, né? Imperfeição no livro dos Espíritos, é um estado do espírito que ainda não atingiu o nível de perfeição, evolução, mas a gente tem que entender que também a gente atingiu já. A gente tem que se apoderar da nossa força, do que a gente já estudou, a gente está aqui todo domingo, a gente está toda semana, a gente vai no centro espírita, a gente estuda, e eu vejo muitas vezes quando as pessoas falam assim, não, mas é que nós somos imperfeitos, porque daí tudo é visto como orgulho, como arrogância, e não, a gente tem que entender o nosso amor, a nossa força, o nosso poder, e isso que nos une, é o amor que nos une, é o poder que nos une. Estamos no caminho da evolução? Sim, mas temos condições de chegar até Jesus, o Evangelho está aí para nos dar o caminho, e a gente está seguindo o caminho, então a gente tem que a cada dia também se apropriar um pouco dessa força e desse poder, e entender nossa capacidade, porque só assim a gente vai conseguir compartilhar uns com os outros essa força, essa energia, porque muitas vezes eu vejo muito dentro da nossa doutrina as pessoas falam, não, mas é que nós somos imperfeitos, e se alguém chega e fala com posicionamento, com conhecimento, as pessoas já vê, mas isso tem que cuidar, isso é arrogância, isso é orgulho. Não, claro que tem isso também, tem, mas a gente tem que ver que a gente tem amor, que a gente tem força. Então, assim, eu gostei muito aqui, quando porque ele dá aqui uma linha, né, quais são as qualidades que atraem e o que nos afastam. Mas eu acho que a mais desafiadora é olhar o que nos afasta, porque é reconhecer em nós aquilo, reconhecer os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas nos perdoar. Quando a gente consegue nos perdoar por aquilo, é divino.
É divino porque a gente dá um passo, parece que a gente sobe de nível, assim, de frequência, de energia, de tudo, porque olha só, a gente é ensinado pela doutrina tanto ter compaixão pelos outros, a ter amor pelos outros, a ter empatia pelo nosso irmão. Beleza, a gente tem que ter, mas o quanto a gente tem de amor, de empatia pela gente, quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente é egoísta, quando a gente tem inveja, e reconhecer isso e dizer, nossa, eu estou sentindo essa emoção, porque o ser humano reprime essas emoções, a gente não quer sentir, só que a gente sente, mas quando a gente se permite sentir e ver e reconhecer que a gente sente, isso nos faz crescer, e nos faz grandes médiuns que somos todos nós, né? Acho que é isso, senão eu me empolgo e já não paro de falar, né? Aos outros. Então, assim, a gente vê ali, ó, essa questão de equilíbrio, quanto à questão dessa, nós somos imperfeitos, nós somos não sei o quê, isso aí vem muito também, às vezes parece uma humildade e no fundo é um orgulho, porque nós estamos dando desculpa para aquilo que a gente ainda não consegue fazer. Então, a gente não assume, isso aqui está errado, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu estou tendo tal vício ou tal defeito. Daí, em vez da gente reconhecer, como disse a Maristela, ao contrário, a gente com a falsa humildade, a gente daí vem com um desculpismo, com uma desculpa para justificar a nossa imperfeição. E o Gustavo falou entre a sintonia para a reunião mediúnica e a sintonia no dia a dia. Então, como que naquela reunião mediúnica um médium que está bem elevado recebe um espírito superior. Então, e daí a Eliane mesmo falou que, repetiu que eu já tinha falado, que a gente é médium todos os momentos. No nosso dia a dia, sempre a gente que é médium, e não só na reunião mediúnica. Mas também a gente tem que ver que há uma diferença entre o exercício da mediunidade numa reunião mediúnica do que acontece no dia a dia. Ali na reunião mediúnica a gente vai ali para aquilo, é para usar ostensivamente. Então não é aquele que é o normal, que acontece no dia a dia, a não ser aqueles que trabalham no dia a dia com a mediunidade, digamos, vamos ver um Chico, um Divaldo, que estão ali com outro nível. Mas vamos comparar. Jogador de futebol, ele é atleta, ele faz o exercício dele dia a dia. A hora que ele vai entrar em campo, ele chega e entra no campo e sai jogando? Não. Ele tem aquela preparação anterior ali. Ele começa, sei lá, um tempo antes, ele fica na concentração, daí depois tanto tempo antes, ele entra, daí já em exercícios de aquecimento, de alongamento, e sei lá, um psicológico também. Eles têm se abraçam ali, fazem. Então tem um certo alimentação também eles fazem, e daí ele é atleta no dia a dia. Então é um exercício que eles fazem, eles têm aquela capacidade, assim como o médium tem a capacidade, então vamos fazer uma comparação nesse sentido. Então, quando o médium vai entrar aquele dia, ele vai entrar no trabalho mediúnico, é como se fosse um jogador de futebol. Aquele dia, ele é atleta sempre. Ele tem que estar sempre exercitando e tudo. Só que aquele dia é diferente. Não é aquela atuação padrão do dia a dia. Então, e daí ele tem que ter aquela preparação no dia, tanto da alimentação, psicológica. E daí, o que acontece? Ele, naquele momento, é um trabalho todo especial ali, que vai vir um espírito inferior. Então, basta que o que nos diz que o que é normal,
aquele espírito inferior que vai se comunicar através daquele médium, ele às vezes ele já passa umas 24 horas antes, já acompanhando o médium, já para conseguir que com o apoio espiritual ele dê uma comunicação conforme a previsão da necessidade daquele irmão. E a influência moral do médium, onde é que está? Quem vai influenciar quem naquela comunicação? Então, o espírito vai passar a comunicação, o pensamento dele. Só que nós temos que ter a influência moral do médium sobre o espírito. Não deixar que a influência seja o contrário. Se o médium daí não estiver preparado, o espírito inferior vai influenciar ele. Então, é que nem lá na delegacia de polícia, Celoli, deixar o bandido com a historinha dele influenciar o policial. Não, ele tem que ter aquela conversa, tem que ter a troca o interrogatório e tudo, só que cada um no seu quadrado, um não pode deixar se influenciar, ele vai ouvir, vai transmitir, mas para que ele não se influencie. Por que, digamos, daí depois termina a reunião, o médium recebeu um espírito inferior, mas depois ele saiu até aliviado. Se ele conseguiu isso é porque ele não teve nenhuma influência. Então, esta é a importância daí, porque a gente está ali no trabalho mediúnico, tá, para servir, para auxiliar e dar o melhor de si. Aí tem que receber a influência de quem? Dos superiores. E hoje, com o nosso estudo como deu hoje, com todos os livros, com toda... Até já diminuiu, antes, dificilmente uma reunião mediúnica que não vinha um mentor espiritual dar uma orientação para o grupo. Hoje já diminuiu, porque os grupos já estão mais conscientes daquilo que eles diziam, a pessoa já tem no livro, já tem no nosso estudo, já tem o conhecimento e não precisa. Mas se ela levantou a mão, pode... Sim, eu ouvindo tu falar, né, Marino, porque eu tenho uma experiência que eu vi assim, né, que dizem que a gente aprende pela dor ou pelo amor, né, eu já aprendi bastante pela dor, fazer o quê, né, muito orgulho, eu acho, e daí, sabe, duas coisas assim que aconteceram que eu percebo mesmo da importância. Eu acho que quando tu tá na reunião mediúnica ali, tu tem a proteção espiritual, tu tem uma permissão, né, da espiritualidade superior, e tem também o desejo, a vontade, a bondade do médium de estar presente naquele momento. Então, tem uma conexão. Você sabe que esses dias, acho que faz umas 3 semanas atrás, eu pedi para colocar meu nome para preces, aí com vocês, de proteção e tudo, não estava me sentindo bem, e eu vi que eu precisava, sabe, de um passe, e aqui não tem, sabe, aqui é só uma vez a reunião, e não tem passe individual, não tem o passe assim, é só coletivo na hora da palestra. Daí eu pedi, mas eu pedi para o Luiz, né, não sabia quando, nada. Terça de noite eu estava em casa aqui, gente, de repente, assim, ó, começou a me dar aquele calor, aquela moleza, sabe, tanto que eu sentei no sofá e pensei, gente, mas estou com sono, essa hora não pode ser sono, né, mas daí ali naquela hora eu senti que tinha... que era algo espiritual. Só que, assim, diminuiu muito minhas frequências, tudo, eu sentei e fiquei, e daí eu simplesmente me veio que eu tinha que receber aquilo, né, e daí eu fiquei, e recebi, nossa, melhorei, assim. No outro dia que eu mandei uma mensagem pro Luiz, falando alguma coisa, ele perguntou se eu tinha melhorado, sim, daí eu falei para ele que eu precisava servir, eu disse, Luiz, eu preciso, e aqui eu ainda tô, né, as pessoas não me conhecem, eu estou chegando na casa, então a gente tem que respeitar a ordem da casa, né. Daí ele disse, Maristela, mas ontem a gente colocou teu nome na reunião mediúnica. Daí eu lembrei, né, o mesmo horário, tudo, a mesma hora que eu senti, sabe. Então, assim, ó, o quanto é grandioso isso quando a gente se permite, né. E outra coisa, quando o Marino falou, o que eu percebo hoje, eu demorei para aprender isso, estou aprendendo ainda, tá. E hoje, e talvez isso tenha a ver com o meu orgulho ainda demais, que eu tenho que aprender a ficar mais em silêncio, porque hoje eu percebo assim, ó, quando eu vou atender, por exemplo, o paciente, tá, hoje eu entendo que quando eu atendo o paciente, nesse momento eu acho que se abre uma proteção, um campo, porque eu atendo o paciente, tá tudo bem, ele vai fazer a transferência das emoções para mim, eu vou devolver, que é a contra-transferência, ok, e ocorre uma cura ali, né, com ele, tudo, é divino, é maravilhoso, ok?
mas eu não posso fazer isso fora desse horário. Entende? E às vezes, e é a minha profissão, mas eu sou psicanalista, eu entendo disso mesmo assim. Eu entendi pela dor de que eu não posso. Então, se eu chegar a conversar com uma pessoa fora, aquela pessoa não veio me buscar para uma sessão de psicanálise, nada. Eu encontro uma pessoa fora e a pessoa começa a falar de problemas, dificuldades dela, se eu vou querer falar algo para ela, depois eu volto e eu fico numa agonia, eu fico ruim, porque é como se eu captasse aquilo. Então, eu comecei a entender, né, pela dor de que, opa, tem algo aí que não dá, é nesse horário aqui. Eu acho que é mais ou menos parecido quando o Marino falou ali, é naquele horário, naquele momento. Fora disso, eu não posso, e talvez o meu orgulho antes, né, o meu orgulho, o conhecimento e também, assim, a vontade de ajudar as pessoas, né, que eu fiz em mim, então eu quero ajudar os outros, fazia com que eu falasse no assunto, que eu desse uma direção que eu não posso, não dá. É horário e dia, então, o quanto é grandioso quando a gente começa a se conhecer e a respeitar isso. Ainda não é fácil, né, eu ainda tenho que... Na doutrina espírita, por exemplo, quando as pessoas chegavam, eu sempre encaminhei, eu sempre dizia, porque eu aprendi na doutrina, né, que é dentro do centro espírita, é na reunião, é no passe. Então, se uma pessoa chega até e te pede alguma coisa, olha, tu precisa ir lá no centro espírita, tu precisa tomar um passe, ou tu precisa ir na palestra, ou tu dá o evangelho de presente. Claro que tu dá um caminho, tudo bem, né? O que eu percebi que não dá é para a gente querer além disso, mesmo que a gente tenha, às vezes, o conhecimento e possa ajudar. Porque a gente ajuda um pouquinho, a gente pode dar um empurrãozinho, mas a outra parte tem que querer. E tem muitas pessoas, às vezes, que elas não querem. Elas querem só transferir as dores, as emoções, elas não querem ir no centro espírita, elas não querem tomar um passe, elas não querem fazer uma sessão de terapia para poder resolver aquele conflito. Então, tá tudo bem, a gente respeita, porque daí vem a nossa imperfeição, que o livro dos Espíritos fala, né, que cada um está num caminho, e às vezes a gente tem que respeitar. É isso, minha contribuição. Alguém tem algo mais a falar sobre esse item ou já vamos passar para o 228? Eu fiquei com uma dúvida, Marina, assim, ó. Sim. Os espíritos que comparecem, que vêm na sessão mediúnica, eles têm que ter autorização, é isso? E eu fiz, assim, uma analogia com a psicoterapia, que é uma coisa que eu faço há muito tempo. Nem todas as pessoas querem fazer, as pessoas precisam, mas nem todas querem fazer psicoterapia. E eu vejo pelas profissionais que me atenderam, eu sou amiga de várias, que não adianta, se a pessoa não está preparada, ela não vai funcionar, né? Então, eu fiquei pensando se com os espíritos não é assim também, né? E outra coisa, e pode aparecer uma ali que não foi convidada e que vem só para atrapalhar, eu acho que é uma dúvida que eu fiquei, uma curiosidade. Não, mas está de acordo com o nosso estudo, então uma curiosidade que veio bem na hora. Assim, eu vou tentar responder até o limite do meu conhecimento também, que isso aqui sempre é assim, está dentro do limite de cada um. Assim, ó, a comparação de nós com os espíritos. Quem é os espíritos? São nós que deixaram o corpo físico. Então, hoje eu estou aqui encarnado, dentro de poucos minutos eu posso já ter deixado o corpo físico. E o eu continua sendo o eu. Eu deixo o meu CPF aqui, eu deixo o Marino aqui, mas é eu que continua. É eu que tenho esse corpício aqui que a Terra há de consumir. Então, não é porque deixou o corpo que há uma mudança. Basta que em um grande número esses espíritos nem se deram conta que eles deixaram o corpo. Eles conseguem vivendo só, às vezes não entendem por que ele fala não ouve, por que não sei o que, mas o que está acontecendo, eu estou com fome, eu estou não sei o que,
E daí, assim, o que vai reunião mediúnica é quase todas as sessões, esse tipo de coisa. Então, se a pessoa aqui, ela é assim, então o espírito é, como tu disse, é quase a mesma coisa. Então, se ele não quer, se ele não... Agora, aqui, às vezes nós, eu não quero fazer o tratamento, não sei o quê, mas se eu estou doente, o que pode ocorrer? A minha família não procura, não leva, às vezes e às vezes na primeira vez que eu chego no tratamento, eu chego contrariado, quantos vão até na marma depois com um tratamento especializado, vai indo, e ele passa a aceitar, ele passa a se conhecer, passa a ter o atendimento, não é diferente no plano espiritual. É isso que a gente faz. Porque lá, porque aqui, porque o espírito, porque nós. Não. Entende? A diferença não é tão grande assim. Então, muitas vezes, então, ele é levado ou por aquele familiar ou por aquele outro espírito que o protege, então ele é encaminhado, às vezes ele chega contra a sua vontade dentro de um tratamento, seja no mediúnico, na casa espírita, ele é encaminhado para um local de tratamento no plano espiritual, aí, conforme a necessidade de cada um. Assim como, o fulano deu um surto lá e não sei o quê. Leva ali no primeiro médico, primeiro pronto-socorro. Ali ele é bom, o caso dele é assim, não, vamos encaminhar para lá, porque o problema dele é assim. Então, assim, ele, às vezes, ele chega num pronto-socorro trazido por alguém ali, daí ele vai ver a situação, não, esse aqui tem que ir lá para o centro de espírita tal. Às vezes, até uma reunião mediúnica dentro, digamos, nós na nossa casa, nós temos 3 grupos mediúnicos. Pode que, conforme o problema de um espírito, bom, vamos levar lá para o Fé e Esperança. Bom, e para qual o grupo? Vai ter um grupo que é mais adequado para aquele espírito, dos 3 grupos. Então, há toda uma rede de atendimento, talvez até, claro, com uma proporção até melhor de funcionamento do que a nossa rede de saúde aqui, mas essa rede existe no plano espiritual, uma coisa bom. Então, ele é do mesmo jeito. Então, não tem grande diferença disso. Tinha outro ponto que eu tinha pensado, agora me falhou na pergunta ali, ou alguma coisa que eu tinha pensado em dizer, que eu agora, conversando, me fugiu. Mas se voltar, eu digo também, não vou tomar conta, pode? Mas, Marino, eu posso contribuir contigo um pouquinho no que a Jaque falou, agora ouvindo a tua fala, assim, Jaque, é a mesma coisa na psicoterapia. Tem vários tipos de psicoterapia, tá? E nem todos estão preparados ainda, justamente pelo nível de evolução, ou seja, o nível de consciência, né? Por exemplo, eu trabalho com o inconsciente, é muito profundo mexer no inconsciente. Às vezes o paciente pode até vir me procurar, por isso que eu sempre digo, vou marcar uma entrevista para entender, explicar e ver. Mas às vezes aquele paciente não está pronto para psicanálise, não está pronto para acessar o inconsciente. Às vezes o que ele precisa é de uma psicóloga que vai tratar o consciente, que trata o aqui e agora, o presente, entende? Ou outro, tem muitos tipos de terapia, né? O Freud equiparava, inclusive, as diferenças entre as terapias à arte. Ele equiparava que a psicologia, por exemplo, é como um quadro, né? Como esse quadro que está aqui atrás. Tu pinta o quadro. O psicólogo é aquele que pinta o quadro, sugere coisas, vamos fazer esse desenho, vamos colocar essa cor. Então, ela sugere, é o aqui e agora, vai pintar o quadro e vai dizer que cor tu vai colocar, qual é o desenho. A psicanálise, por exemplo, ele equipara a uma obra de arte. Por exemplo, aqui, eu tenho uma obra de arte aqui, uma escultura, né? Ele equipara uma escultura. Quando tu tem a escultura, tu tem a pedra bruta, né? Como é que chega nisso aqui? Tu retira coisas. É uma pedra bruta, que tu começa a retirar, e fica essa escultura linda. Então, a psicanálise trabalha com o inconsciente, ela vai retirar coisas que não é tua, que tá na tua mente, mas que não é teu. Pode ser de outra vida, né? Que daí tem outros tipos de terapias, mas eu trabalho, por exemplo, com o que tá nessa, porque eu penso que às vezes não dá conta nem do que tá nessa, né? Então, tem outros caminhos, e tem o centro espírita, tem tudo para ajudar com do passado. Por que a gente não lembra das coisas do passado? Por quê? Porque
gente está aqui nessa para se curar aqui, né? Então, essa é a diferença. E às vezes o paciente chega, às vezes ele até pensa que ele quer ajuda, mas ele ainda não está disposto a assumir a responsabilidade por aquilo, pelo nível de consciência, de maturidade e de evolução. Então, começa a mexer no inconsciente, ele não está pronto, ele nega daí o tratamento, entende? Então, vai muito do profissional também, chegar e dizer, olha, eu não tenho como, geralmente eu digo, eu já encerrei terapia dizendo assim, olha, eu não posso te atender, eu não posso, porque a psicanálise trabalha assim, assim, assim. Eu acho que para ti seria melhor um outro tipo. Então, vai muito do profissional também ver. É a mesma coisa a psicologia. Eu acho que tu precisa buscar algo do teu passado, da tua infância, da formação da tua personalidade, para te poder chegar. Então, eu sempre digo que eu acho que os profissionais tinham que trabalhar juntos, né? O psicanalista volta lá no passado, vai lá no inconsciente, né? Eu brinco às vezes que eu entro lá no umbral, no lado escuro da alma, limpa. E o psicólogo é daqui em diante. Oi. Dá uma encurtadinha, tu vai explicar muito a psicanálise aí, daí vamos fugir do assunto. É interessante o assunto, e vamos dar uma... Sim, mas eu acho que é isso, tá, Jaque? Não sei se eu te ajudei. Eu não sei se a Jaque entendeu bem que qualquer espírito que se apresentar lá, seja espírito bons ou espíritos inferiores, é porque foi permitido. Não sei se tu entendeu, acho que era essa a tua dúvida, né? Quanto a isso que me passou, que eu tinha coisa. Ela perguntou se um espírito pode chegar de surpresa lá, essa questão foi final ali, eu depois conversando. Tá. E o que vocês acham daí? Eu já vi também pelo horário, nem vamos ler o outro. Um espírito pode chegar de surpresa lá e se comunicar numa sessão mediúnica na casa, lá numa reunião mediúnica? O que vocês acham? Qualquer espírito, se ele chegar lá, qualquer espírito que chegar lá é porque foi permitido, senão ele não vai. E pode chegar de surpresa, mas foi permitido, eu acho. Eliane? Eu concordo também que foi o que eu falei no início, né, assim, que há um preparo, a espiritualidade fez um preparo, preparou o ambiente e tudo, e se ele chegou lá, não importa a maneira que ele chegou, mas foi permitido. E a gente, ele pode me ajudar, e a gente que trabalha, seu marido, né, assim, Celoni também, o quanto é importante a gente se conhecer, né, o quanto é importante, e também uma coisa assim, a gente ter fé e acreditar, né, na gente, na espiritualidade. Eu me sinto engatinhando ainda, assim, sabe, mas é um aprendizado a cada dia, assim, e sou muito grata por isso e pelos conhecimentos, assim, e principalmente conhecer a si mesmo, né, mas com certeza, eu acho que tudo o que acontece há uma permissão e há um preparo, sim. Márcio, o Márcio não aparece aqui na tela, ele não fica ali, daí ele passa desapercebido. Pode falar, Márcio, depois do Celoni, que eu vou pegar uma água, mas eu estou com o fone do ouvido aqui, eu vou estar ouvindo lá, daí eu já volto. Eu acho que a pessoa tem a permissão de lá, que nem assim, tem muita gente que não segue uma religião, mas tem aquela doutrina, segue, é uma boa pessoa, enquanto está encarnado, ajuda as pessoas, aquilo, e depois tem um momento do desencarne que pode chegar lá no centro espírita, porque ele tem essa permissão do espírito bom, né? Mas só que deve, quando for permitido ele falar, nem que ele queira espernear e falar, se ele não tiver a permissão de falar, ele não vai estar lá, de repente, conhecendo, participando, né? Mas só que lá, a permissão tem que ter aquela permissão, senão seria sei lá, uma mediunidade, chegar lá, qualquer um querer falar, seria uma desordem total, né? Mas a permissão dele poder estar lá, eu acho que é permitido. Claro, o espírito tem que ter aquela afinidade, pelo menos ter sido bom, poder chegar naquele lá, né, naquele local. Ele não vai entender o porquê que ele está lá, mas ele vai, que nem vai ser apresentado, a casa espírita aqui, você vai ser, não vai ter, de repente, na primeira comunicação, né? Pode ser que vai só estar conhecendo a casa de início.
Mas não vai, assim, se comunicar sem ter aquela permissão. Eu concordo que há uma segurança, né, no plano espiritual, já que nem a gente tem aqui, assim, quando há necessidade de barrar alguma coisa, e é muito importante também o equilíbrio do médium, né, porque o médium pode estar desequilibrado e permitir, daí haverá uma perturbação, né, na sessão mediúnica. Então, aquele que está, o doutrinador, aquele que está conversando com o espírito, ele tem que estar muito equilibrado e preparado para essas circunstâncias, né, e não deixar se atingir, se houver, digamos assim, uma perturbação maior, que o médium está meio perturbado, que daí entra aquela questão da medicina, que tem que tomar remédio para ajudar a equilibrar e se tratar e não participar até que se equilibre novamente. Pode acontecer, né? Há uma união entre a ajuda da medicina para fechar, agora me esqueci os termos, da glândula, para não haver aquela comunicação mediúnica e para depois se equilibrar. Mas para isso que a gente precisa de toda essa preparação e esse estudo. Por mais que a gente estude, né, Eliane, sempre escapa, foge, e a gente tem mais. Eu já li esse livro dos médios, mas como nós estamos estudando agora, é muito maravilhoso, porque a gente vai tirando as dúvidas e vai aprendendo cada vez mais, né? Mas que nós temos uma segurança maior da espiritualidade na sessão mediúnica, a gente não tem dúvida disso. Mas é muito importante a gente estar também unido com as nossas atitudes, nossos pensamentos, para ajudar isso, né? Senão, existe também as falanges que querem destruir o nosso trabalho, que vem ajudar os espíritos que precisam, naquele momento ali, que é o socorro, como disse a Silane, né, o pronto-socorro de todo o plano espiritual. Acho que foi bem lembrado que a Silane falou ali, a pessoa que está com algum problema, algum distúrbio mental, já nem pode participar do mediúnico, e exige também bastante estudo, como aqui a gente está estudando, né, e vários outros grupos que a gente estuda, isso aí sempre, quanto mais a gente estuda melhor, até mesmo para participar do grupo mediúnico. Foi bem lembrado que tu falaste, Silane. Eliane, o Márcio aí. Não, até para complementar, seria, agora me veio aqui na cabeça, que nem quando tem a palestra nossa no Centro Espírita ali. É para ouvir, se fazer presente, mas não é aquele momento de contestar, perguntar ali, né? Depois o restante a gente faz o refletimento. Se fosse aberto para todo mundo ali, não, mas não entendi isso agora, no momento não, eu quero falar sobre essa questão que tu falou, aí não ia terminar nunca aquela palestra mediúnica que a gente sempre tem ali no Centro Espírita. Talvez eu complementando a ideia do Márcio aqui, há os que participam de uma reunião e que têm a permissão de falar, e os outros que estão ali só para ouvir. É isso, acho que é isso que o Márcio quis falar, né? Que então há uma programação e há uma permissão. Ele funciona. Ouvindo vocês falar, não sei se eu compreendi bem, mas acho que o Marino pode ajudar. Pelo que eu entendi, assim, eu acho também isso, né? Daí vem da minha experiência, que não seria na parte espiritual da mediunidade, mas eu não tenho como não comparar com a nossa vida, assim. É permitido ele estar ali, ok, mas às vezes não é permitido ele falar, né? Como o Márcio falou, não é permitido falar ou se manifestar. Eu entendo que o que ele precisa naquele momento é só estar ali. Então, não é permitido outra coisa, mas é permitido estar ali, porque talvez o aprendizado para ele seja aquele ali. Porque de alguma coisa, ele saindo dessa reunião aí, mediúnica, que teve essa reunião, algum aprendizado ele teve, né? Então, é a mesma coisa quando eu vejo assim, quando o paciente me procura e que eu vejo que depois eu não posso atender, naquela explicação, naquela primeira sessão, ou 2, 3, ou 1 mês que eu atendi, que eu percebi coisas e que eu vi que a pessoa não está preparada, alguma coisa encaminhou, alguma coisa auxiliou. Então, sempre fala, né? A gente morre o corpo físico. O que não morre? A nossa mente, nossos pensamentos, o nosso eu. Então, se a gente fizer aqui, compreender aqui, segue lá a mesma coisa.
É o limite, né? Eu acho que quando tem permissão para ele estar ali, mas ele precisa ter um limite, e ele está aprendendo naquele limite ali, já tem um aprendizado para ele, dentro da reunião mediúnica. Eu entendi assim, não sei se eu estou certa. Pelo que a gente tem estudado, é assim, ó, uma reunião mediúnica ela tem toda uma preparação, tem toda uma organização bem anterior. Mas é como eu disse antes, chega até um espírito ser encaminhado para acompanhar o médium 24 horas antes. Agora, quanto tempo antes a espiritualidade maior programou isso aí? Que já viu, porque o médium tem a proteção. Ele está 24 horas, quando ele aproxima o espírito aquele, ele está com a proteção também. Não chega e joga um espírito inferior ali para costado do vivente ali de qualquer jeito. Não, ele já vem com uma programação e dentro de toda a segurança que a espiritualidade maior programa. Digamos, dentro dos nossos atendimentos de saúde física, não tem uma programação lá dentro do hospital, lá dentro de uma clínica, seja lá do que for, já não tem toda uma programação, quem é que atende quem, qual é o que está agendado, qual é o... Não, tal coisa não é para nós aqui. Chega lá na Maricela, um que quebrou o pé. Quebrou o dedinho lá, uma coisinha simples. Sim, simples para o ortopedista lá, não é para a Maristela. Então, tudo é de acordo. Daí, assim, aí o que chegou de última hora ali não estava programado. Quem chega de última hora no nosso atendimento de saúde? Vamos continuar com a comparação. Ele é atendido ou não? Depende. Ele pode até passar na frente de outros. Como pode ser tu entra atrás da fila. Ou pode dizer para ele, não, o teu atendimento vai lá para tal lugar, não tem o atendimento. Outro é, eu quero, não sei o que, sim, tu quer, mas não tem atendimento agora, lá, principalmente no SUS, não tem vaga. Então, a espiritualidade também chegou de última hora. Não é porque chega um espírito inferior lá querendo que ele vai entrar modinha lá, não. Agora, é analisado o caso dele, ele está ali o que, se nós todos ali, a espiritualidade maior está aqui para praticar o bem conforme a necessidade daqueles irmãos. Então, se for necessário, for útil, então ele pode ser atendido sim, de última hora, mas não é ele que é. Lá no posto de saúde, lá não tem um guardinha lá na porta também? Um segurança? Para manter a ordem, não deixar a baderna imperar ali? Na ação mediúnica tem um segurança lá também. Ele tem que manter a ordem, porque senão entra um baderneiro lá e daí a sintonia do médium e dele se conhecer, dele ter a importância, o grupo está unido também em pensamento e tudo. É assim, já pensou, se não tiver harmonia, onde assim, num centro cirúrgico, lugar de atendimento? Me alcança tal coisa, outro, mas eu não sei onde é que está. Pega a bisturi, alcança a tesoura, pega um material, o assistente entrega outro. Não, tem que estar tudo. É mais ou menos como funciona. Então, a reunião mediúnica é isso, é um atendimento aonde, agora, se dali a pouco não está preparado, não estão preparados, dali a pouco não vai ficar todo perturbado o ambiente? Num centro cirúrgico onde esteja em desarmonia, ninguém se entende, não sei o quê. Dali a pouco estão tudo. E daí como é que eu faço agora? Porque o médico pede depois, não vem o que ele precisa, não tem o que ele precisa, não está na mão e o paciente está ali, o outro que ele está pedindo as coisas não tem, e coisa daí. Então, é a mesma coisa. Uma saúde tem que ter essa harmonia para o quê? Porque o trabalho corra, flua normal, não haja nenhuma interferência. Já pensou uma equipe de um centro cirúrgico que está em harmonia, que acontece toda uma bagunça e quando eles saem para ir para casa, como é que eles vão sair?
O que eles vão levar? Vão levar a perturbação para casa, eles não vão ir tranquilo para casa. O nosso mediúnico é a mesma coisa. Nós vamos sair com a sensação de que sair pior do que chegou. E, Marino, daí me vem que a Silane falou, né, da necessidade do estudo realmente, porque se tu vai para uma reunião mediúnica e o médium não tem conhecimento, eu acredito que um médium, para ir para uma reunião, ele tem que ter lido o livro dos médiuns, ter entendido, compreendido, né, não a perfeição, mas assim, pelo menos ter um pouco do conhecimento para aquilo. Então, eu lembrei do que a Silane falou. E outra coisa que a Silane falou, que também eu achei interessante, que a Silane falou, às vezes precisa da medicina. Realmente, porque se tu vai atender a pessoa ali que ela não está preparada para aquilo ali, é pior, né? Eu vejo assim, ó, por exemplo, se chega um paciente para mim, por exemplo, eu estou com uma depressão muito profunda, ou um síndrome do pânico, sei lá, tá com um transtorno profundo demais, eu não tenho como acessar o inconsciente daquele paciente, entende? Daí eu tenho que ter bom senso, senão eu vou ser leviana. Em seguir um tratamento que é profundo, que vai mexer no inconsciente dela, eu vou deixá-la pior. Então, nessa hora, eu tenho que dar um limite e dizer, olha, primeiro tu procura o psiquiatra, que é o médico que vai atender da saúde mental, das doenças mentais, porque essa pessoa precisa se equilibrar um pouco, ela precisa amenizar, e o remédio vai fazer isso, né? O remédio, ele diminui o ruim, diminui o que é bom, mas tem pessoas que precisam, não tem como tu aprofundar para tocar lá dentro, naquelas coisas mais profundas dela, se ela está desse jeito. Então, é por isso que eu vejo também a necessidade do conhecimento, do limite, de quem está lá na mediunidade, de saber, não pode, como o Marino falou que tem o guardião lá, né, tem um lá cuidando, não vai deixar, né, então nessa hora exige que, posicionamento, né, eu juntei um pouco o que cada uma falou, entendi assim. Bom, foi rapidinho e chegamos no nosso horário. Olha o tamanho do menino do Gustavo ali, ó. Que bênção essa criança ali, ó. Tá agitando aqui. Esse é o que nasceu Já agora, está estudando Gustavo? conosco. 6 meses. Meu Deus! Nossa, como já passou o tempo. Está bem lindinho e grande, né? Eu não tinha visto ainda. A Maristela falou ali do mínimo de conhecimento. Isso aí é o ideal, é o preconizado na prática. Nem sempre a gente vê que acontece exatamente assim, mas a gente sabe que, continuando a comparação, digamos, para participar, digamos, de uma equipe de atendimento, num pronto-socorro, num lugar de saúde, as pessoas têm que ter o mínimo daquele curso básico, o mínimo. Se ele é enfermeiro, tem que ter lá o técnico, não sei o que, tem que estudar até tudo, tem que apresentar lá que ele estudou. Todos aprenderam tudo e todos estudaram mesmo? Ou algum passou na cola, não sei o que, chegou lá na hora, não sabia. E daí, se ele chegou lá e não sabia? Então, se é meio, eu deixo ele meio de lado, ou eles vão instruindo ele, dali a pouco ele está trabalhando junto com os outros e vai aprender na prática. Agora imagina botar a equipe toda que foi assim, que passou na cola, que coisa que não teve a teoria, e daí chega, coloca todos lá a trabalhar. Daí complica, né? Então, como isso acontece o quê? Que normalmente, digamos, aqueles que não tiveram todo o estudo necessário ainda, daí já que está lá o quê? Vai a espiritualidade, vai ter que dar uma maneirada, vai ter que dar uma controlada naquela situação ali. O próprio dirigente sabe, vai ter que saber conduzir a situação. Então, às vezes não é o ideal, mas vai ter que, digamos,
fazer com que o melhor possível com o que tem. Então, hoje, já cada vez diminui mais os grupos de estudo, hoje a facilidade de ter a literatura, hoje a gente tem aqui, todo mundo tem até no celular, porque a codificação, o livro do médico é disponível em PDF ali pela própria federação, então, hoje nós temos uma grande facilidade, então, cada vez vai ficando mais fácil de as pessoas compreenderem. E agora há grande necessidade, porque o trabalho executado por uma equipe preparada é aonde há uma equipe despreparada ou há alguns membros da equipe despreparada, o trabalho não vai ser 100%, vai ficar devendo alguma coisa. Mas então, acho que na verdade a gente está sempre em aprendizado, né, Marino? Não tem como. Eu olho assim, tudo que tem da doutrina espírita, de livro, de podcast, de tudo, de vídeo que tem, às vezes eu olho e penso assim, meu Deus, eu não sei nada. E a mesma coisa na psicanálise, sabe? Eu olho e penso assim, meu Deus, quanta coisa tem, eu ainda não sei nada. Mas assim, ok, vamos fazer o que a gente consegue com o que a gente já sabe. Eu acho que não dá para parar, né? Eu estudo um pouquinho a cada dia, como a Eliane falou antes, né, um passinho por vez, a gente vai se apropriando daquilo e entender a nossa humanidade também, né? É como tudo na vida, a evolução é que tem que ter um mínimo necessário. Em todas as nossas profissões, a gente vê que a cada dia vai precisando sempre mais conhecimento, estudar mais. Seja o ramo que for, aqui se nós olhar cada um pensar no seu, ele está sempre procurando, olhando, porque está sempre mudando, sempre melhorando, sempre vendo inovação. Vamos dizer, parece uma coisa assim, pergunta para o seu Júlio e a dona Sandra ali, tirar leite hoje, como é que tira leite hoje, como é que tira ontem? Hoje vocês aí já têm um equipamento de tirar o leite, e se for olhar, já está surgindo equipamentos melhores, maneiras melhores, tudo, e digamos, naquele ramo ali tem que estar sempre antenado, porque sempre tem novidade para melhorar. E no ramo de cada um, na profissão de cada um, nada é assim, não, aqui eu sei tudo, ninguém sabe tudo. Na mediunidade, se nós na coisa material aqui, que a gente diz que é mais restrito e coisa, ninguém sabe tudo em qualquer posição que ter, no lado espiritual amplia mais, então o horizonte ainda fica muito maior. Nós vamos ter que encerrar, senão... Então tá. Então vamos nos harmonizar para fazer a nossa peça de encerramento. Cada um pensa naquelas pessoas que nesse momento gostaria de direcionar o seu amor, o seu sentimento mais puro que tem, de praticar benevolência em favor daquele irmão que sabe que agora passa ou por uma prova ou expiação. Que possa pensar naquele irmão que passa por algum vício, seja os vícios de álcool, de droga, do fumo, enfim, aquele irmão que gostaria de ajudar nesse momento para crescer livre do vício. Também dos vícios morais, aqueles irmãos que ainda não compreenderam a prática do amor e da caridade, que ainda estão voltados à maldade, que ainda acham que a luta contra o irmão, que a facilidade de produzir o sangue, muitas vezes dentro dos seus lares, entre os familiares, entre os casais, onde deveria haver o amor puro, e que ainda não conseguiram, e que tanto precisam, porque a gente sabe da necessidade que tem de fazer um ambiente de harmonia, de energia positiva para mudar esse tipo de pensamento, para ajudar na evolução. E pensemos num estabelecimento de saúde, para que lá sejam direcionadas as energias, para que seja usado pelas equipes espirituais que cuidam do corpo e do espírito de quem lá está, dos familiares também dos doentes. Que pensemos nos presídios, para que lá chegue o nosso pensamento em forma de energia
mudando muitos pensamentos para melhores. Para muitos também que precisam da resignação para suportarem este momento difícil, que é estar dentro de um presídio, atrás das grades. Mas também que por através deles chegue nos familiares deles, naquelas mães que sentem tanto o seu filho preso, seus familiares, e eles recebam também o nosso amor e o nosso carinho para compreenderem que tudo passa, tudo evolui, e que esse momento é de termos a fé e a esperança. Que possamos dirigir o nosso pensamento para aqueles que não nos são mais chegados nesta encarnação. Sejam encarnados ou desencarnados, aqueles que foram nossos pais, ou que são nossos pais, irmãos, esposa e esposos, enfim, nossos familiares, nossos filhos, noras e todos os outros da família extensa que temos. Para no lugar onde estivermos hoje e nesta semana que possamos levar energias, pensamentos, palavras e estarmos também harmonizados com o Espírito protetor de cada um de nós. Agradecemos também por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com a proteção dos Espíritos protetores da nossa sociedade, que é a esperança. Em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso encontro de estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Tchau, gente. Bom domingo, pessoal. Bom domingo para vocês. Bom domingo a todos. Tudo bom? Boa semana.